Olá, gente! Vamos então agora dar início a mais um vídeo desse nosso curso de PE, falando agora da regra da multiplicação. A regra da multiplicação é uma das consequências do que a gente viu na aula passada, que é a probabilidade condicional, certo? Nós vimos na aula passada esse conceito de como uma informação parcial do resultado, que vem na forma de um evento B, altera as probabilidades dos demais eventos e como a gente pode definir essa nova probabilidade. E nós vimos que a probabilidade de um evento A, dado que um evento B já foi observado, é a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade do evento. Não foi isso que a gente viu? Vamos então dar uma sequência agora. Para isso, eu quero que vocês percebam que a gente pode reescrever essa expressão aqui em cima dessa forma. Eu simplesmente multiplico por P de B dos dois lados, pela probabilidade de B dos dois lados, e o que eu obtenho é que a probabilidade da interseção é de fato a probabilidade de A, dado que B aconteceu, vezes a probabilidade de B. Uma das maneiras da gente ler isso daqui é impondo uma certa temporalidade no nosso experimento aleatório. Tá? Então, primeiro B foi observado, isso ocorre com probabilidade P de B, e depois o A foi observado. E o A foi agora que eu sei que o B aconteceu, a probabilidade do A acontecer é a probabilidade de A dado B. E, portanto, a probabilidade de eu observar os dois é primeiro a probabilidade de eu observar o B multiplicado depois para a probabilidade de eu observar o A, dado que eu observei o B. A gente vai ver alguns exemplos de como isso funciona, e é justamente nessa forma de olhar a coisa que eu quero concentrar agora, nesse vídeo inteiro, vai ser sobre isso daqui, tá bom? Bem, vamos começar como sempre com um exemplo, né? Vamos ver como que a gente consegue aplicar aquela ideia num exemplo aqui bem estruturadinho. Vamos considerar uma empresa de manufatura que recebe peças de dois fornecedores diferentes. 65% dessas peças vem de fornecedor 1, enquanto 35% vem de um fornecedor 2. Bem, o fornecedor 1 ele é um pouquinho melhor que o fornecedor 2, no sentido que ele manda peças que são menos defeituosas, né? 2% das peças produzidas pelo fornecedor 1 são defeituosas, enquanto 5% do fornecedor 2 apresentam algum tipo de defeito. Vamos então supor agora que eu tenho essas peças já misturadas num galpão, saindo para ser distribuídas para o centro de distribuição ou indo para, sei lá, para a parte da fábrica onde vai usar essas peças para montar algum outro tipo de componente. E vamos supor também que, como parte de algum processo de qualidade, de controle de qualidade, a pessoa simplesmente sorteia uma daquelas peças ao acaso para ver se ela está boa ou não está boa. E a pergunta então é o que a gente pode dizer sobre a probabilidade da peça ser boa e ser do fornecedor 1. Tá? Só chamando a atenção, isso é diferente do que esses 2%, tá bom? Os 2% seria para a gente a probabilidade da peça ser boa, dado que ela veio do fornecedor 1. Mas agora que eu misturei tudo, peça do fornecedor 1 com fornecedor 2, essa pergunta aqui passa a ser diferente. Eu peguei uma peça qualquer, que pode inclusive ter vindo do fornecedor 2, e eu quero saber qual a probabilidade dela ser boa e ser do fornecedor 1. As duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Vamos deixar mais claro isso daqui, botando alguns e tentando dissecar o problema para a gente. Bem, como sempre, gente, a gente começa olhando o que o problema dá para a gente. Tá? Nós temos um problema aqui o experimento aleatório envolvido é sortear uma peça no meio de todas as peças recebidas pela empresa, né, que já estão lá no armazém dela. De modo que o espaço amostral
é dado simplesmente pelas peças armazenadas. Esse é o nosso espaço amostral. Cada peça é diferenciada uma da outra, né? As peças são diferenciadas uma da outra por duas coisas. Primeiro, de que fornecedor veio. E segundo, se ela está boa ou se ela não está boa. Se ela tem algum defeito ou não tem algum defeito. Eu vou então agora definir os eventos que a gente tem algum interesse aqui. Tá? Os primeiros eventos que vão ser de interesse aqui são, eu vou definir como A1, é o evento da peça, onde a peça veio do fornecedor 1. Enquanto A2 é o evento da peça vir do fornecedor 2. Eu vou também olhar para outra coisa que interessa para a gente, é se a peça tem algum defeito ou não. Então, eu vou chamar de G peça sem defeito. Sem defeito. Peça boa. E eu vou chamar de B a peça com defeito. Ok, então. O que o problema dá para a gente até agora? Bem, nós sabemos que 65% das peças vieram do fornecedor 1. E, portanto, ao sortear aleatoriamente uma delas, a probabilidade de eu encontrar uma peça do fornecedor 1 é de 0,65. E, da mesma forma, a probabilidade de eu pegar uma peça do fornecedor 2 é 0,35. A outra coisa que a gente sabe é que 2% das peças que vieram do fornecedor 1 são defeituosas. Elas têm algum defeito. Isso mesmo que dizer que a probabilidade de B, que é a peça vir com defeito, dado que ela veio do fornecedor 1, é de fato igual a 0,02. Segue daí que a probabilidade dela ser boa, dado que ela veio do fornecedor 1, é 0,98. Acontece a mesma coisa agora com as peças do fornecedor 2. 5% das peças do fornecedor 2 são defeituosas. Então, a probabilidade de B dado A2 é 0,05. Enquanto a probabilidade de G dado A2 tem que ser de fato 0,95. Porque 95% dessas peças estão boas. Vamos lá, o que ele quer agora, gente? O que ele está querendo calcular é a probabilidade da peça ser boa, que é o G, e a peça vir do fornecedor A1. Ele quer, portanto, a interseção desses dois eventos. E como a gente comentou lá no início, a gente pode usar a probabilidade condicional para isso daqui, né? A gente pode falar que essa probabilidade vai ser o quê? A probabilidade dela vir do fornecedor 1, não é isso? E uma vez que a gente sabe que ela veio do fornecedor 1, eu meço qual é a probabilidade dela ser boa, dada que ela veio do fornecedor 1. Isso daqui daria 0,65, que são a chance dela vir do 1, vezes o 0,02, vezes o 0,98. Isso porque 65% das peças são do fornecedor 1 e 98% desses
são boas. Vocês podem calcular isso daqui exatamente quanto dá, mas vocês podem perceber que esse tipo de raciocínio permite que a gente calcule qualquer um tipo de evento similar, quer dizer, qualquer tipo de evento do tipo, qual é a probabilidade da peça ser boa e vir do fornecedor 2, por exemplo. Ou a probabilidade da peça ser ruim e vir do fornecedor 1, ou ser ruim e vir do fornecedor 2. Qualquer um desses eventos pode ser calculado, a probabilidade pode ser calculada exatamente da mesma forma. Tem um diagramainho aqui para gente que expressa bem essa estrutura, tá bom? Olha lá, 65% das peças vieram do fornecedor 1, 35% vieram do fornecedor 2. Se veio do fornecedor 1, 98% de chance de ser boa. Se veio do fornecedor 1, 2% de chance de ser ruim. E a mesma coisa aqui para as peças do fornecedor 2. 95% de chance de ser boa, 5% de chance de ser ruim. Isso dá todas essas probabilidades aqui para a gente bem calculadas. A que a gente calculou primeiro foi essa, que é perto de 63,7%, tá? Enquanto as outras são calculadas de forma análoga, né? Igualzinho. Tá? Ótimo, maravilha. Eu quero tentar entender como foi o raciocínio, vou chamar a atenção de novo para como foi o raciocínio, porque a gente está querendo generalizar essa ideia, talvez até para mais do que 2 eventos. Bem? Então, vamos nessa. O problema tem 2 tipos de dados aqui. Tá? O primeiro é que são os dados da proporção de peças que vêm dos diferentes fornecedores. Era esse o primeiro dado que a gente tinha. E depois nós tínhamos os dados de qualidade separados por fornecedor. Então a gente só sabia se a peça era boa ou ruim depois de saber se ela veio do fornecedor, ou pelo menos a proporção, depois de saber se ela veio do fornecedor 1 ou do fornecedor 2. Nós não tínhamos a informação geral da peça ser boa ou da peça ser ruim. Portanto, a gente só podia fazer a afirmativa da qualidade depois que a gente conhece o fornecedor. Então, a gente meio que tem que quebrar esse experimento em 2 etapas para poder calcular o que a gente quer. Primeiro, escolher o fornecedor e, dado o fornecedor direitinho, a gente decide se a peça é boa ou ruim. E aí depois a gente sorteia a peça no fornecedor escolhido e vê se ela é boa ou ruim. Tá bom? Seria uma das maneiras de a gente selecionar uma peça. Tá? O que ele pede, então, é um evento de uma probabilidade que ocorre, onde ocorre 2 eventos ao mesmo tempo, só que eles não ocorrem na mesma etapa desse pensamento, dessa estrutura. Certo? E nós só sabemos a probabilidade do evento da segunda etapa, que é está bom ou ruim, depois que a gente sabe o resultado da primeira etapa. Então, os eventos sobre o produtor da peça são observados primeiro e o da qualidade vem depois disso, né? Certo? Vamos dar um outro exemplo para a gente entender o que está acontecendo. Um tipo de exemplo clássico que vocês veem muito no ensino médio, que é uma urna contém 4 bolas azuis e 5 bolas amarelas. A gente sorteia uma bola. A seguir, sem devolver a bola sorteada para a urna, nós sorteamos uma segunda bola. E, finalmente, sem sortear essas bolas as 2 bolas sorteadas primeiro, sem devolver elas, perdão, nós sorteamos uma terceira bola. E perguntamos agora qual a probabilidade de sortearmos as 3 bolas amarelas. Tudo bem? Então a gente vai sortear uma bola. Nós vamos não vamos devolver essa bola para a caixa. Sem devolver ela para a caixa, nós sorteamos uma segunda. E sem devolver nenhuma das 2 bolas sorteadas para a caixa, nós sorteamos a terceira. Entendido isso, gente? Esse tipo de sorteio é também conhecido, gente, como sorteio sem reposição. Tá? Então, quando você vê escrito em algum lugar que nós sorteamos 3 bolas sem reposição, é isso que ele está querendo dizer. Sorteia uma, não devolve. Sorteia outra, não devolve.
para a caixa e sorteia a terceira. Tá? Ótimo. Ele está querendo saber a probabilidade das 3 bolas serem amarelas. Nós temos mais uma vez aqui um experimento em 3 etapas. Agora, bem claro que as 3 etapas estão bem determinadas, né? Sortear a primeira bola, a segunda e a terceira. O espaço amostral, gente, é dado por trios, né? A gente nem precisa identificar muito bem que é um espaço amostral, mas o espaço amostral seria uma espécie de trios, né? Então eu tenho B1, B2, B3, que são as cores das bolas sorteadas, né? Só para a gente não perder o hábito, cada um desses BIs é azul ou amarelo. Eu até deixo para vocês como uma espécie de desafio aí, tentar resolver esse problema sem usar a estrutura condicional que eu vou fazer aqui. A estrutura condicional que a gente vai fazer agora facilita muito a nossa vida, mas eu deixo para vocês fazerem por contagem, para ver se vocês chegam no mesmo lugar, tudo bem? E para isso vai ajudar bastante saber quem é esse espaço vetorial. Mas vamos então agora para os eventos que a gente quer. Como os eventos acontecem, como o experimento acontece em 3 etapas, a gente vai separar os eventos também em 3 etapas. É bastante natural fazer isso, né? O A1 seria primeira bola amarela. A gente pode definir da mesma forma o A2, que é a segunda bola sorteada ser amarela, e um evento A3, que é a terceira bola sorteada é amarela. E o que ele está pedindo para a gente é qual a probabilidade das 3 bolas serem amarelas. Então, A1, interseção com A2, interseção com A3. É isso que ele está querendo. Essa é a nossa pergunta. Ótimo. Eu vou tentar usar exatamente aquela mesma estrutura que a gente já usou antes, tá bom? Usando o condicional. Para isso, eu vou começar pelo último evento. Por que isso? Porque vamos listar o que a gente sabe até aqui. Nós sabemos qual é a probabilidade da primeira bola ser amarela. Essa está bem fácil, porque quando o sorteio da primeira bola aconteceu, nós tínhamos 9 bolas nessa urna, não é verdade? Sendo que 5 delas eram amarelas e, portanto, tendo as bolas todas iguais, mesmo peso, mesmo tudo, a gente deve ter uma probabilidade de 5 sobre 9 de sortear a primeira bola amarela. Isso está bastante simples, né? Já a segunda bola é um pouco mais complicada, né? Eu não sei qual a probabilidade da segunda bola ser amarela. De cara, eu não sei. Eu não tenho ideia muito de como isso é. Mas eu sei que se a primeira bola sorteada foi azul, restam 8 bolas com 5 amarelas. Então, se a primeira bola foi azul, restam 8 bolas, sendo 5 amarelas. Se a primeira bola foi amarela, restam 8 bolas, agora com 4 amarelas, porque a amarela que eu sorteei, eu deixei do lado de fora da caixa, né? Lembra que eu não devolvi ela para a urna. Isso diz para a gente que a probabilidade de eu sortear uma bola amarela na segunda etapa do experimento, dado que na primeira eu já sorteei uma bola amarela, é igual a o quê? Bem, agora eu tenho 4 bolas amarelas, porque a primeira já foi sorteada. E eu tenho 8 bolas disponíveis, portanto eu tenho 4 sobre 8. Do evento A3, eu sei algo similar.
Eu sei que se eu tirei a primeira bola amarela e a segunda bola amarela, então sobraram 3 bolas amarelas e 4 bolas azuis. E, portanto, a minha probabilidade é de pegar uma das 3 amarelas nas 7 que eu tenho disponíveis. Lembrando, gente, eu só tenho alguma ideia da bola 3 depois que eu sei os resultados dos 2 primeiros passos do experimento. Tá? E, portanto, o que eu tenho é isso daqui, a probabilidade de A3 dado a interseção de A1 com A2. Como é que a gente pode juntar isso tudo agora, hein, gente? Vamos lá. Eu quero a probabilidade de A1 interseção com A2 interseção com A3. Olha lá, vamos começar do final, só para ficar um pouquinho mais fácil, tá? Eu quero que vocês percebam que isso daqui pode ser escrito assim, ó. Eu vou separar só para ficar bem claro. Isso daqui é A1 interseção A2 interseção A3. Então eu vou olhar esse A1 interseção A2 como um evento, né? E eu posso usar a condicional que a gente já sabe. Isso vai ser a probabilidade de A1 interseção A2 vezes a probabilidade do A3 dado A1 interseção A2. Que é uma das coisas que a gente já sabe, né? A gente já sabe calcular a probabilidade de A3 dado essa interseção. Agora a probabilidade da interseção do A1 com A2 a gente também pode resolver do mesmo jeito, que é a probabilidade do A1 vezes a probabilidade do A2 dado que o A1 aconteceu. Isso aqui é a probabilidade da interseção e ainda só fica faltando para a gente a probabilidade do A3 dado a interseção. Gente, vamos interpretar isso daqui. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu primeiro sorteio a bola 1 e eu sei qual é a probabilidade dela. Dado que a bola 1 aconteceu, eu sei que a bola 2 tem uma certa probabilidade, mas eu só sei essa condicional. E dado que a primeira e a segunda já são amarelas, eu sei calcular a probabilidade da bola 3. Então, dessa forma aqui acontece. Primeiro sorteio a bola 1. Uma vez sorteada a bola 1, eu sei o que acontece com a bola 2. Uma vez sorteadas as duas, eu sei o que acontece com a bola 3. Essa é a estrutura que tem aqui nessa multiplicação. E, portanto, a probabilidade de A1 interseção com A2 interseção com A3 vai ser quem? Lembra que eu tinha 5 bolas amarelas em 9, então a probabilidade do A1 era 5 nonos. Uma bola amarela desapareceu, eu tenho, portanto, 4 agora em 8 bolas. Como eu sorteei outra amarela, sobram 3 bolas amarelas em 7 possíveis. Essa é a estrutura que a gente quer, certo? Vamos tentar fazer essa conta? 5 vezes 4 vezes 3 dá 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60. 7 vezes 8, 56, vezes 9 vai dar 504. É isso aí. Tá? Então, vocês podem terminar essa conta para ver quanto é exatamente, mas essa é a probabilidade das 3 bolas serem amarelas. Tá bom? O importante para a gente aqui é ver essa estrutura. Como essa estrutura multiplicativa que nós tínhamos em 2 eventos passam para 3 eventos. Né? Vamos comentar isso um pouco mais agora. Então, essa ideia pode ser bem generalizada. A gente já generalizou para 3 eventos, mas lembrando, quando eu tenho 2 eventos, o que a gente tinha é que a probabilidade pode ser a interseção tem probabilidade como eu resolvo o primeiro evento e depois eu vejo qual é a probabilidade do segundo dado o primeiro evento. Quando eu passo para 3 eventos, acontece algo bem similar.
né? Que é, eu resolvo o primeiro evento, eu vejo qual é a probabilidade do segundo ocorrer dado o primeiro, e eu vejo agora, para o terceiro passo, a probabilidade do terceiro ocorrer dado os dois primeiros. Eu vou botar aqui para 4 para a gente ver o que pode ser. Mas olha lá. O que vocês acham que pode acontecer aqui? O que vocês acham que pode acontecer? Olha lá. Primeiro eu tenho que resolver o primeiro evento. Isso tem probabilidade A1. A P de A1. Uma vez resolvido o primeiro evento, eu posso calcular quem é a probabilidade do A2, dado que o A1 aconteceu. Dado que o A2 e o A1 aconteceram, agora que já resolveu o A1 e o A2, eu resolvo o A3. E aí eu calculo a probabilidade do A3, dado que os dois primeiros aconteceram. E agora, para terminar, eu tenho que ver qual é a probabilidade do A4, agora que eu sei o resultado dos três primeiros. E é isso. Isso pode ser, de fato, generalizado para qualquer quantidade de eventos. Se eu tenho N eventos, a probabilidade da interseção de todos eles é a probabilidade do primeiro, vezes a probabilidade do segundo dado o primeiro, depois a probabilidade do terceiro dado o primeiro o segundo, do quarto dado os três primeiros, até o final, que é a probabilidade do último dado todos os anteriores. É exatamente essa ideia. A prova disso daqui pode ser feita por indução, se você quiser. Tem uma provinha bonita, eu deixo para vocês tentarem. Mas a ideia é aquela que eu fiz para os três eventos, só que agora com vários, tá? Eu começo pelo último. Eu condiciono o N nessa probabilidade da interseção, vai aparecer multiplicada a probabilidade da interseção inteira, e aí eu saio abrindo essa conta. Mas vai dar exatamente esse resultado daqui. Vamos fazer um exemplo agora desses bem técnicos, só para ver como a gente pode usar essa probabilidade condicional, né? Por vezes é bom a gente treinar só a parte operacional da coisa, ver como ela funciona. Então eu tenho dois eventos A1 e A2, num espaço amostral S, eu tenho as probabilidades e eu tenho também a probabilidade do B dado A1 e do B dado A2, que é 0,05. Ele quer a probabilidade do A1 e B e do A2 e B. Ok? É isso que ele quer. É bem simples, né? A gente sabe a probabilidade do B, dado que o A1 ocorreu, e a probabilidade do B, dado que o A2 ocorreu. Tá bom? Nós temos essas duas informações. E eu quero então saber como que é a probabilidade das interseções. Em outras palavras, o A1 e o A2 são observados numa primeira parte desse experimento e o B é observado em seguida. E aí, como é que a gente faz isso? A probabilidade de A1 interseção com B vai ser simplesmente a probabilidade do A1 vezes a probabilidade do B dado A1, que é igual a quem? 0,4, que é a probabilidade do A1, vezes 0,2, que é a probabilidade do B, dado que o A1 ocorreu. Isso daqui vai dar para a gente, então, 0,08. E está resolvido o problema. O A2 inter B é similar e eu vou deixar para vocês fazerem. Ok? E vou deixar isso daqui para vocês fazerem. Vocês resolvem. Tá? Tá aqui a resposta. Vamos agora para um outro evento, tá? Um outro experimento, tá bom? Que a princípio não parece ter nenhuma temporalidade, mas a gente vai tentar colocar ela aqui para resolver nosso problema. Tá? Um baralho comum de 52 cartas é dividido aleatoriamente em 4 pilhas de 13 cartas cada.
tá? Calcule a probabilidade de cada pilha tem exatamente um as. As, para quem não lembra, são aquelas cartas, a gente viu isso em vídeos passados, são aquelas cartas que são identificadas com um A, né? E existem 4 dessas cartas no baralho. E por isso a pergunta, como eu dividi em 4 pilhas, qual a probabilidade que eu tenha um as em cada uma das pilhas, tá? Lembrando, eu tenho o as de espadas, copas, ouros e paus. Tá bom? Gente, tá aqui então. Eu tenho um baralho comum de 52 cartas, dividido aleatoriamente em 4 pilhas. Ele não disse exatamente como foi feito esse experimento. Então eu vou deixar vocês pensarem sobre ele do ponto de vista de contagem, tá? E ver se vocês conseguem resolver esse problema contando realmente. Contando então qual é o total de formas que a gente pode dividir 52 cartas em 4 pilhas de 13, então são iguais, e calculando isso daí, quantos são os eventos, quantos são os resultados onde cada pilha contém exatamente um AIS, e fazer isso por contagem. Aqui a gente vai tentar uma segunda abordagem, um pouco diferente. Tá? Para isso, nós vamos pensar o seguinte. Nós vamos pensar que para dividir essas 52 cartas, existem várias formas de fazer isso, todas elas equivalentes, mas para o resultado final, mas a que eu vou escolher aqui é a seguinte, eu vou pensar que nós ordenamos as 52 cartas, tá? Colocamos elas numa certa ordem. Então uma delas eu vou chamar de carta 1, a outra de carta 2, assim vai, carta 13, carta 14, né, até a carta 26, daí vai ter a carta 27, e assim vai até a carta 52. E eu vou ordenar isso daqui, tá bom? Cada vez que eu ordeno essas cartas, eu posso vir até aqui e falar, ó, esse daqui é o primeiro grupo, esse daqui é o segundo grupo, e aqui até a carta qual é 39 vai ser o terceiro grupo, enquanto da carta 40 até a 52 vai ser o quarto grupo. Ótimo. E como não faz muita diferença para mim, qual é a carta? Para ordenar isso daí, eu vou pegar cada carta e vou escolhendo. Eu vou pegar o baralho, pegar a primeira carta e falar, bem, ela vai em que posição? Ah, eu vou colocar ela na casa C26, então eu coloquei lá. Segunda carta eu vou colocar na casa C7, daí eu coloco lá na casa C7, tá bom? E quando eu terminar de fazer essa distribuição, eu consegui distribuir do jeito que eu queria e separar em 4 grupos. E o mais importante é como cada permutação dessa vai ter a mesma probabilidade, cada separação em grupos também vai ter a mesma probabilidade, que é o que ele quer que a gente faça. Então funciona. Mais uma vez, só mais uma coisa, eu vou começar, só porque são as 4 cartas que interessam, e não interessa muito como eu começo, eu vou começar distribuindo os ases. Então eu vou começar colocando o as de espada primeiro, o as de copas depois, o as de ouro em terceiro e o as de paus em último local. Tá bom? Eu quero pensar para a gente aqui qual é, primeiro, eu vou pegar aqui 3 eventos então. O primeiro evento, que eu vou chamar de E1, vai ser o evento de que os ases de espadas e copas estão em grupos diferentes.
o evento é 3, é que os ases de espada, copas e ouros estão em grupos também diferentes. Eu vou expandindo aqui, hein, gente? Eu começo com a espada e copas, depois eu vou sortear, eu vou ver onde está o as de ouros, e aí eu vejo qual a probabilidade dele estar em grupo diferente, etc. E aí o E4, finalmente, é todos os ases em grupos diferentes. Ótimo, vamos ver então como é que eu resolvo esse pepino. Como é que isso daqui ajuda para mim? Nota que tem uma certa temporalidade, dada a estrutura que eu pensei. Eu primeiro estou começando distribuindo as de espada e depois o de copas. Terceiro, eu vou distribuir nas casas o ás de ouros e depois o ás de paus. E, portanto, eles estão entrando um de cada vez aqui nesses eventos. O mais chato deles é eu calcular a probabilidade do E1. Quem é isso? Bom, vamos ver. Primeiro, do jeito que eu fiz o meu espaço amostral, eu estou fazendo permutações das minhas cartas, né? E, portanto, cada permutação dá para mim uma distribuição diferente de cartas, e o meu espaço amostral tem 52 fatorial elementos diferentes, certo? Eu tenho 52 fatorial permutações diferentes das 52 cartas. Ótimo, agora eu quero saber quem é o E1, né? Eu quero contar o E1. Quem é isso daqui? Como é que a gente vai fazer? Olha lá. Eu primeiro vou ver o ás de espada, para onde vai. Depois eu vou para o ás de copas, não é isso? Deixa eu voltar lá atrás. O ás de copas. O ás de copas é o segundo que eu vou colocar. E depois eu vou colocar os demais. As demais cartas, né? Bem, o ás de espada, ele é o primeiro que eu coloco. Então eu tenho 52 posições disponíveis para ele. Pode colocar em qualquer lugar. O ás de copas, eu não quero que esteja na mesma posição do ás de espada. Na mesma posição, perdão, no mesmo grupo. E, portanto, eu não posso colocar nem na casa do ás de espada, porque já foi tomada, como nenhuma das outras 12 que correspondem ao mesmo grupo do ás de espada. Sobrando para a gente, então, 39 casas disponíveis, porque todas as 13 casas do grupo onde está o ás de espada, então eu tenho que ignorar, não posso colocar o ás de copas ali. Bem, e as demais cartas? Bem, para esse evento, que é só o copas e espada separado, as demais 50 cartas eu posso permutar do jeito que eu quiser nas 50 casas que ainda estão disponíveis. E, portanto, isso pode ser feito de 50 fatorial, formas diferentes. E o princípio multiplicativo dá para a gente que o número de camaradas em 1 é 52 vezes 39 vezes 50 fatorial. E, portanto, vou até mudar de cor para escrever isso, a probabilidade do E1 fica sendo 52 vezes 39 vezes 50 fatorial, dividido por 52 fatorial. Mas 52 fatorial pode ser escrito como 52 vezes 51 vezes 50 fatorial. Então, corta 52, 52 divide o 50 fatorial com 50 fatorial e sobra para a gente 39
sobre 51. Essa é a probabilidade do evento E1. E os outros agora? Vamos lá. Eu não sei qual a probabilidade do evento E2, que é... O que é o evento E2? A espada, copas e ouros estarem estarem em grupos separados. Mas eu sei qual é a probabilidade de E2 dado E1. Por que isso? Porque se eu já coloquei o ás de espada numa posição, o ás de copas em outra, eu já escolhi a posição do ás de espada e do ás de copas, sobram 50 casas disponíveis para o ás de ouros. E se eu não quero que eles estejam no mesmo grupo de E1 e no mesmo grupo do ás de espada e nem no mesmo grupo do ás de copas, e E1 nos diz que são dois grupos diferentes, restam para a gente 26 casas disponíveis para colocar. Então, das 50 casas, eu tenho 26 disponíveis e a probabilidade é 26 sobre 50. E da mesma forma, a probabilidade de E3 dado E1 interseção E2 é o quê? Bem, agora eu já coloquei 3 ases, falta só o ás de paus, e esses 3 ases estão em grupos separados. Tá? E, portanto, eu tenho 49 casas disponíveis para colocar o meu as de paus, e eu só posso escolher 13, que é o último grupo que não tem nenhum ás. Então, eu tenho 13 possibilidades em 49 que eu posso escolher. E, portanto, o que eu quero, que é a probabilidade de E3, que é a probabilidade de todos estarem separados, é de fato também a probabilidade de E1 interseção E2 interseção E3. Né? Essa é a probabilidade que eu quero calcular. E a gente, não por coincidência, a probabilidade de E3, tá? Porque eu construí dessa forma. Tá? Porque eu construí tirando coisas, né? Então, a probabilidade é 3. E3 são todos juntos, E2 são espada, copas e ouro juntos, e E1 é espada e copa juntos. Mas eu vou escrever dessa forma. E a probabilidade da interseção vai ser a probabilidade do E1 vezes a probabilidade do E2 dado E1 vezes a probabilidade do E3 dado o E1 e o E2. É o que a regra da multiplicação diz pra gente. E isso daqui vai ser, então, 39 sobre 51 vezes 26 sobre 50 vezes 13 sobre 49. E eu vou deixar vocês calcularem quanto dá isso daqui. Tá bom? Mas está aqui, está calculada a probabilidade pra gente. Gente, esse é o resumo, então, do que é a regra da multiplicação. Para terminar esse vídeo, eu vou deixar vocês com um pequeno exercício para vocês pensarem antes de ver o próximo vídeo, tá certo? Nós vamos tratar mais ou menos disso no próximo vídeo, então eu quero que vocês pensem nisso antes. A gente vai voltar para aquele problema inicial, onde nós tínhamos os dois fornecedores, o primeiro 65% das peças, o segundo responsável por 35%. As peças do primeiro, 2% delas são defeituosas, enquanto no segundo só 5%. Só que agora eu vou fazer perguntas diferentes. A gente vai selecionar a peça ao acaso, lá quando já estão todas misturadas, mas a pergunta vai ser diferente. Em vez de perguntar qual a probabilidade da peça ser boa e vir do fornecedor 1, eu vou perguntar agora qual é a probabilidade simplesmente da peça apresentar um defeito, por exemplo. Tá? Qual a probabilidade da peça apresentar um defeito? Tá? E a segunda pergunta é, agora que eu sei que ela apresentou que ela é defeituosa, qual a probabilidade dela ter vindo do fornecedor 1? Tá feito? Tá entendido?
Agora eu quero que vocês pensem nesse problema e tentem resolver esse problema antes de seguir para o próximo vídeo. Tá bom? Então é isso, gente. Ok? Obrigado.